Quem sabe hoje não é a última noite de cantar Ele é o Senhor, a última noite de dizer ao Senhor: Santo, 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 Deus onipotente. A gente vai se acostumando e colocando a nossa vida no automático, e tudo isso, a gente não está falando aqui de igreja simplesmente, é em tudo na nossa vida. O beijo na esposa não é mais como se fosse a última vez, o abraço nos filhos não é mais como se fosse a última vez, a dedicação da história não é mais como se fosse a última vez, e a gente vai vivendo num automático que a gente surta, porque é pesado demais viver sem saber a sua identidade. E na vida de todo homem e mulher que se encontra com Jesus, tem um negócio que transforma. Todo encontro com Jesus, transformador, onde Ele transforma a história, é um encontro onde eu encontro com esse meu Senhor, e agora com outro senhorio na minha história, Ele transforma a minha identidade. Todo aquele e aquela que se encontra com Jesus tem o seu nome transformado. Porque não tem como a gente entender o propósito de Deus, a vocação que Deus tem para nós, se a gente não entender primeiro a nossa origem, a gente buscar de Deus, de que eu sou feito, qual que é a minha origem, qual que é a minha natureza, e depois de entender a natureza, discernir bem qual é a nossa identidade. E a identidade nossa revela muito de onde a gente veio. É por isso que eu não sei se os irmãos lembram, quem vai lembrar aí, a maioria lembra, com certeza. Quem aí assistia Ratinho na televisão? Pode falar a verdade, não foi pecado, se foi pecado você está perdoado. Vou levantar a mão. Ah, os mentirosos, todo mundo, amém? Até hoje, misericórdia. Mas tinha um quadro no Ratinho, que era o quadro que muita gente ficava esperando. Você lembra qual que era? Teste de DNA, vocês lembram disso? Ele não é o pai, vocês lembram disso? E a cadeira voava, o cabelo puxando, aquele trem todo, aquela cena louca. Mas o teste de DNA era para revelar ou para conhecer quem? Quem era a mãe? Quem era o pai? Entender o nosso DNA, nossa origem, vai lembrar a gente de quem é o nosso pai. É por isso que tem muita coisa na minha história, na sua história, mal resolvida, com crise de identidade, porque nós não sabemos de fato a nossa origem, nós não sabemos de onde nós viemos. Se a paternidade de Deus não estiver bem resolvida, meu irmão, minha irmã, no seu coração, vai complicar muita coisa. Os cultos, as mensagens, o seu trabalho, o dinheiro que você vai ganhar, não interessa a quantidade. Se não estiver bem resolvida a paternidade de Deus, a coisa complica. E é interessante pensar nisso, porque cada um de nós, temos uma história com os nossos pais, cada um de nós. Eu tenho um tipo de história com meu pai. Eu lembro do meu pai me dando banho. Eu lembro do meu pai me ensinando a como me lavar. Eu com 11 anos, 12. Não é possível, 12? Eu lembro e até hoje eu posso deitar no colo do meu pai, peito cabeludo, qualquer coisa eu deito, quando eu vou de férias eu posso deitar e receber dele um carinho. Nunca faltou um alimento na minha casa. Toda vez, e meu pai pastor também lá em Timóteo, lá em Minas, junto com a minha mãe, toda vez, meu pai sempre atarefado, o homem do movimento, toda vez que ligava para o meu pai atendia, podia estar numa reunião mais que importante, e se ele não conseguia atender, ele pegava o celular, parava tudo, e falava: fala que eu já retorno. Então quando você fala assim: Mateus, a sua origem, o seu DNA é que Deus é pai, para mim ficou fácil, intimidade. Fiquei nu e vi meu pai nu, não tem nenhum bloqueio. Sempre ouvi que eu sou um filho amado. Sempre ouvi que o meu nome era Mateus, porque eu realmente era um presente de Deus para minha casa. Então quando você fala Deus é pai, para mim ficou fácil. E para aqueles que não recebem um abraço do pai? E para aqueles que o pai abandonou? E para aqueles que o pai trabalhou demais, sustentou, mas não teve intimidade? Quando você fala Deus é pai, a pessoa fala: não é isso que eu quero intimidade, eu quero cuidado, eu quero afeto. Entender a nossa origem começa a organizar de fato o discernimento de entender quem nós somos, qual é a nossa identidade. E quando às vezes você está em algum lugar e pede para você a sua identidade, a primeira coisa que ela vai ler é o quê? O seu nome.
Discernir o nosso nome ajuda a gente a enfrentar os dias, ajuda a gente a entender de fato quem nós somos, porque eu entendo agora o meu DNA, a minha paternidade. Agora eu sei que eu sou filho de um pai que ama, de um pai que sustenta. Agora eu conheço do meu pai o meu nome, aí eu tenho que discernir em Deus qual é o meu nome, porque não tem como eu seguir mais um ano, não tem como eu dedicar mais tempo da minha vida se eu não entender quem eu sou. E talvez o surto que você está vivendo na sua identidade há muitos anos é porque de fato você trabalha para quê? Você vive para quê? Você casou para quê? Aí as pessoas começam a achar que eu caso para ser feliz, que eu tenho filho para poder, porque tem que ter filho. Não sabemos o nosso nome, dificulta entender de fato o nosso propósito. Dificulta o nosso propósito. Não saber quem somos, o meu nome, o seu nome em Deus. E é isso que eu queria pensar no nosso último encontro. Eu lembro, a gente estava vindo de viagem, eu lembrei de uma história, que eu gosto de contar essa história, uma história em São Paulo que eu ouvi de um velho sábio. As pessoas olham para esse velho e é presbiteriano, viu? É um velho gagá presbiteriano que foi, assim, um reviravolta na vida dele. Mas pensa um cara que me ensinou, pai de um amigo que estudou comigo, morou comigo. Ele conta uma história que eu queria contar para você. No nosso último encontro, no último culto do ano, eu queria que você não esquecesse dessa história. Certo dia, o filho Camelo chegou para a mãe Camelo e falou o seguinte: ô mãe, o que foi, meu filho? Ô mãe, por que eu sou assim? Ela falou: mas assim como? Por que a minha pata é grande desse jeito? Olha a pata do cavalo, olha a pata do cachorro, toda desenhada, bonitinha. Mãe, por que eu sou assim? Olha até as aves, a pata diferenciada. Por que eu sou assim, mãe? Minha pata grande e reta desse jeito. A mãe Camelo olhou para ele e falou: meu filho, isso é normal. O Criador nos criou assim para que possamos aguentar viagens longas no deserto. Vai esses outros animais tentarem pisar na areia desse jeito, eles iriam certamente afundar. Meu filho, isso é normal, está tudo certo. Ele olhou assim, em crise, passou um tempo, ele voltou: mãe, falou: o que foi, meu filho? Ô mãe, por que eu bebo água uma vez no dia, e se eu bebo muito tempo eu fico com essa pança gigante, e fico às vezes dias sem beber água, e olha os outros animais, olha a pose que eles fazem, eles bebem água durante o dia inteiro e está tudo certo, mas por que eu sou assim? A mãe falou: meu filho, olha para o papai, olha para a mamãe, você é normal. O Criador nos criou assim para que possamos aguentar viagens longas no deserto, e mesmo que se não houvesse algum rio, algum lago para bebermos água, o Criador nos fez assim para que possamos suportar dias e dias sem beber água. Está tudo certo, isso é normal. Ele em crise, naquela fase de jovem, sem entender bem a identidade. A mãe Camelo chegou para o pai Camelo e falou assim: ele está perguntando demais, hoje ele está que está. E o pai Camelo falou: fica tranquilo, está tudo certo. Passaram horas depois, o filho Camelo chegou e falou assim: ô mãe, ela falou: o que foi, meu filho? Mãe, por que os meus olhos são caídos desse jeito? E os meus cílios grandes desse jeito? Olha aquelas aves, olha o cachorro, olha aquele cavalo, aquele olho desenhado, bonito, colorido. Por que eu sou assim, mãe? Ela falou: meu filho, você é normal. O Criador nos criou assim para que possamos aguentar viagens longas no deserto, e quando o vento trouxesse areia, os nossos cílios gigantes não ferissem os nossos olhos para que não ficássemos cegos. Você é normal. Ele falou: mãe, eu posso fazer a última pergunta? Ela: que foi, meu filho? Mãe, se o Criador nos criou para estar no deserto, o que nós estamos fazendo nesse zoológico? O que nós estamos fazendo nesse zoológico? E por que eu estou contando essa história? Porque isso tem a ver comigo e com você. Quando não sabemos de fato a nossa identidade, nosso nome e o para que Deus nos criou, a gente começa a se comparar com gente demais, com nomes diferentes, gente que recebeu vocações diferentes, propósitos diferentes. E às vezes nós estamos presos em zoológicos, nos comparando com criaturas que Deus também criou com outros propósitos. Mas por não saber de fato quem somos, a gente fica em crise. Porque tem hora que Deus nos cria para estar no deserto, e a gente está onde? Em zoológicos, trancados.
Tem hora que Deus nos criou para movimentar e a gente continua insistindo em lugares que Ele não nos chamou para estar. E eu queria ler um texto, que eu sei que vocês amam a palavra de Deus e eu também. Eu queria te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 27. E eu quero nessa noite lembrar a história de um homem. Sem dúvidas esse homem marcou a nossa história, marcou a história daquilo que nós chamamos da história de Deus no mundo. E talvez você não saiba um versículo de cor, mas você sabe completar isso aqui. O Deus de Abraão. Tem gente que está em silêncio, eu vou te dar a chance aí, pega a colinha. O Deus de Abraão e Jacó. O Deus de Abraão, Deus chama Abraão, que é o pai da fé, continua o movimento da história que ele já tinha começado no mundo, através de Adão, enfim, mas começa ali Abraão, ele tira da parentela, ele tem seu filho Isaque, você sabe, é o filho do sacrifício, é a cena montada para lembrar a cena que iria acontecer depois de anos, que era o próprio cordeiro, que agora sim seria sacrificado. E Isaque tem 2 filhos, e qual é o nome dos 2 filhos? Esaú e Jacó. Jacó e Esaú. Quem nasceu primeiro? Esaú. O que significa Esaú? Homem peludo, é isso mesmo. Tecladista é bom, hein? O homem entende Bíblia, não é só tecladão. Homem peludo. E Jacó, você sabe o que significa? O trapaceiro. Tem hora que a gente esquece, e ainda mais nessa geração de Netflix, onde os nomes vão sendo escolhidos com aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho bonito, aquilo que é pequeno, aquilo que é grande, aquilo do jeito da estética. A gente se esqueceu que a história do cristianismo, ela passa por homens que dão nome para os seus filhos. Jesus foi o Filho de Deus enviado, mas ele foi enviado e depois de ser enviado ele tinha orientação, ele tinha um nome. Nome revela de fato a nossa identidade. A Bíblia vai dizer que Jacó e Esaú brigam no útero. Eles seguram no calcanhar para poder chegar primeiro. Por quê? Naquele tempo o primogênito tinha a bênção da primogenitura. Então Esaú nasce e ele de fato era um homem peludo, recebe esse nome. E Jacó, quando nasce, seu pai libera sobre ele o nome Jacó, o trapaceiro. E a história de Jacó é uma história de trapaça. A história continua mostrando que Jacó, hora ou outra, queria trapacear o seu irmão. Chegou um momento até que ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de quê? De lentilhas. Até que chegou um ponto, e no capítulo 27 a gente vai perceber isso, que Isaque chega para Esaú e fala: meu filho, eu estou cego, está chegando o tempo de eu morrer, e eu preciso liberar sobre você a bênção da primogenitura. Eu quero dizer, meu filho, vá caçar, casse aquilo que você sabe que o papai gosta de comer, prepara o prato que o papai gosta de comer, que agora chegou o tempo de eu liberar sobre você a bênção, que é sua por direito. A Bíblia vai dizer que, e as mulheres aqui de Imbituva são diferentes, Isaque era casado com quem? Rebeca. E a Bíblia vai dizer que quando ele estava falando para o filho, presta atenção, para o filho mais velho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, cadê as mães aqui? Quem é mãe aqui? Mãe? Quem é mãe? Mãe tem filho preferido ou não? Mães, vamos lá. Não estou ouvindo as mães, não tem mãe aqui não? As mães têm filhos preferidos ou não aqui em Bituba? Não, eu perguntei para as mães agora. Agora para todos os filhos, e as mães estão nesse grupo também, todas as pessoas são filhos. Mãe e pai têm filho preferido? Ficou um tem não aí, mas amém. Se não tem aqui em Bituva, a Bíblia fala que nessa família a mãe tinha um preferido. E o preferido da mãe era o mais novo, Jacó. A Bíblia vai dizer que Rebeca ouve essa conversa atrás da porta, e eu sei aqui que não tem nenhuma mulher que gosta disso, amém? Em nome de Jesus, amém? Nenhuma mulher fica ouvindo a conversa de porta, e nem nenhum homem. Ela ouviu essa conversa e falou: chegou o tempo. Ela chegou para o seu filho e falou: filho, o seu irmão foi buscar a caça, eu vou preparar o prato para o seu pai, que eu sei do jeito que ele gosta. Jacó chegou para a mãe e falou: mãe, a senhora está ficando assim, descompensada? Ela falou: não, meu filho, está tudo certo.
eu já separei a roupa do seu irmão, roupa de caça, cheiro de caça, eu já preparei peles de animais, para quando seu pai tocar em você, ele vê que você de fato é Esaú, o homem peludo, e eu vou preparar a comida, você recebe a bênção da primogenitura, e depois é tempo de eu te enviar. A bênção é sua, meu filho, pode ficar tranquilo. A história continua dizendo que, e a gente vai ler poucos versículos para a gente poder continuar a nossa reflexão. A mãe chegou ao ponto de dizer, no capítulo 27, no versículo 13, o seguinte: que caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Olha que louco isso aqui. Ela fez a comida, e agora eu quero que você acompanhe aqui no versículo 18, capítulo 27. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Essa pergunta é simples, mas essa pergunta também é complexa, ela é profunda, porque na correria de tudo que nós estamos construindo na nossa conversa aqui, na correria da vida, dos acontecimentos, é difícil a gente responder quem a gente é. A tentação nossa, se eu desse a oportunidade de todos virem aqui na frente, pegar o microfone e responder essa pergunta, quem é você? O que você responderia? Talvez você responderia o que você faz, e não é isso que eu estou te perguntando. Talvez eu estou te perguntando quem é você, não é aquilo que você fez, você deixou de fazer, é quem de fato você é. E às vezes as crises que você tem enfrentado na sua caminhada, na sua jornada, no seu relacionamento, na sua vida, na sua identidade, é porque ainda você não entendeu quem é você. Mateus, mas eu tenho 80 anos. Tem gente com 80 anos que não entendeu o seu nome. Ele foi perguntado: quem é você? E essa é uma pergunta que acompanha Jacó. Nós vamos acompanhar essa história, porque tem a ver comigo e com você. Jacó disse a seu pai, respondendo, versículo 19: sou Esaú, seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Imagina essa cena, meu irmão. Essa cena montada, você com as peles, com a roupa do seu irmão, falou que você respondeu a pergunta quem é você com um nome que não é seu, travestido de coisas que não é dele, porque travesti é isso, é se vestir de outra coisa que não é você, é colocar vestes que não são suas. E por que eu tenho falado que isso tem a ver comigo, com você? Porque na nossa caminhada, muito tempo da nossa história, tem hora que a gente responde essa pergunta com um nome que Deus não nos deu. Tem hora que a gente se veste de roupas, eu não estou falando disso aqui. Tem hora que a gente se veste de coisas que Deus não deu para a gente. Tem hora que a gente tem cheiro de coisa que Deus não nos entregou. Para parecer outro, para ser aceito, para ser abraçado. Crise de identidade. O texto continua dizendo o seguinte: Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. O caminho, e talvez esse é o nosso maior desafio nessa virada de ano, a gente está buscando uma bênção, orando para Deus nos abençoar. Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero um ano abençoado, eu quero bênção, bênção, bênção. Presta atenção no que Deus quer nos ensinar também nessa noite. O texto continua dizendo que Isaque perguntou outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e abençoe. Jacó trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho, ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, me dê um beijo. Ele se aproximou e o beijou, e quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo, aí ele começa a entregar a bênção para o primogênito. Um cheiro que não é dele, uma pele que não era dele, um nome que não era dele, mas ele foi abençoado. O texto continua dizendo que quando o irmão chega, ele fala: papai, cheguei, preparei, está aqui. O pai já começa a chorar e fala: meu filho do céu, sabia que tinha algo errado. Como assim, pai?
Não, filho, seu irmão se vestiu, seu irmão parecia que era você, eu já liberei a bênção, não tem mais bênção da primogenitura, eu já entreguei, para você restou isso. Ele começa a entregar, o seu irmão se enche de fúria. A Bíblia vai dizer que tempo depois Jacó foge para um lugar, e nessa fuga, agora eu quero construir com você esse momento de fuga. Capítulo 28, no versículo 16, eles vão para o deserto, e Deus começa agora uma caminhada com Jacó. Deus começa a ensinar Jacó, Deus começa a apontar a direção para a vida de Jacó, e a Bíblia vai dizer no capítulo 28, versículo 16, o seguinte: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Deus começa a se revelar em sonhos para Jacó. Deus é interessante, esse pai de amor é interessante. Ele começa a se encontrar para dizer: eu estou aqui, agora é uma caminhada a dois, agora acabou, você não está sozinho mais. A Bíblia vai dizer então que Jacó tem a sua esposa, você lembra muito bem dessa história, começa a construir filhos, herança, riqueza. E a Bíblia vai dizer, e você lembra muito bem de Labão, ele começa a construir ali, seu sogro, aquela coisa toda, foge de novo. E eu quero te chamar lá para o capítulo 32, no versículo 27. Diz o seguinte, capítulo 32, algumas páginas aí, versículo 27. Você lembra muito bem disso, porque talvez você não lembre de muita história, mas essa história ela é conhecida, ela é contada. Você lembra que Jacó lutou com quem? Um anjo, um homem, e eu não quero entrar nesse detalhe, nessa particularidade dessa informação, mas ele lutou, e a Bíblia vai dizer que ele lutou com Deus, como representante, vamos dizer assim, nessa noite. E a Bíblia lembra a gente essa história, e talvez você também lembra disso, porque a gente lembra, teve música disso, tem música, né? Jacó segurou, vocês lembram disso? Aqui também cantava, e tu? Jacó segurou o anjo. Vamos? Jacó segurou o anjo. O anjo perguntou: Jacó respondeu. E aí, essa história é emblemática porque Jacó luta com Deus e ele ganhando, ele fala com o anjo o seguinte: ei, você não sobe enquanto você não me abençoar. Eu queria que você prestasse atenção no que bênção é essa que Deus quer trazer para nós essa noite. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: não, você não sobe enquanto você não me abençoar, eu não vou te deixar aí. O homem então faz uma pergunta, por isso que essa pergunta ela é importante. Ele olha para Jacó e fala o seguinte: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Essa pergunta lembrava a pergunta de quem? Do seu pai. Quem é você? Qual que é o seu nome? Jacó tinha passado no deserto com Deus. Sabe o que ele responde? A Bíblia vai dizer: Jacó, respondeu ele. O que ele está dizendo com isso também? O trapaceiro. Qual é o seu nome? O trapaceiro está aqui, ó. O enganador, sou eu. O anjo então disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Mateus, mas não, meu irmão, isso aqui é tudo. Todo homem, toda mulher que chega diante de Deus com um coração humilde para reconhecer de fato quem é e aquilo que carrega, tem a perspectiva de receber de Deus um novo nome, apontando agora uma nova direção. Quando Jacó deixa de se travestir daquilo que ele não é, quando Jacó deixa de responder um nome que Deus não deu para ele, e começa a assumir: eu sou o trapaceiro, está aqui o adúltero, está aqui o orgulhoso, está aqui o mentiroso, está aqui a mentirosa, está aqui aquele e aquela que gosta de fazer o mal para o outro, está aqui.
quando eu e você reconhecemos diante de Deus quem de fato é aquilo que a gente acha que a gente é, ou aquilo que a gente tem feito, isso tem se tornado quem nós somos, Deus pode fazer algo novo na nossa história. Mas quando eu e você, diante do nosso Pai, reconhecemos de fato aquilo que nós somos. É por isso que Jesus trabalha desse jeito. É quando Pedro se joga na terra e fala: afasta-te de mim porque eu sou pecador. É aí que Jesus pega Pedrão, pega ele do chão, sacode a areia do joelho dele e fala o seguinte: vem pescar comigo, mas nós vamos pescar gente. Por quê? Você entendeu? Você entendeu que você é pecador? Você entendeu que você é falho, limitado? E é interessante que a história continua. A história continua dizendo que o anjo disse o seguinte: eu vou te abençoar, seu nome não será mais o trapaceiro, agora o seu nome será Israel. E eu nem preciso aqui dedicar tempo para a gente conversar acerca do que é Israel, do que Israel representa. Nós cantamos sobre isso hoje. O povo de Deus, Israel, como aquilo que começa muita coisa, deságua muita coisa que Deus foi fazendo na história, é através de um trapaceiro, de um enganador. O texto é claro e continua dizendo no capítulo 33, a gente não vai ler agora, mas em vários momentos, começa o capítulo 33 dizendo: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando. Aí você começa a ficar bugado, você dá um bug. Mas como assim? Se ele recebeu um novo nome, por que está chamando ele de Jacó ainda, de trapaceiro? E aí você passa os capítulos e continua lá, porque Jacó, então Jacó, foi conversar com Jacó, falou: mas não teve o seu nome transformado? Até que, no capítulo 35, quero ler com vocês, e caminhar para o final da nossa reflexão, no capítulo 35, a história de Jacó se encontra com o Deus que é Pai, e Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó de sua casa e todos que estavam com ele. Eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe. Olha o que Jacó orientou. Diz o seguinte: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupas. Sabe um povo que é craque para fazer outros deuses? Eu e você. A gente faz da nossa esposa uma deusa, a gente faz de um time de futebol um deus, a gente faz da força do nosso braço, do nosso trabalho um deus, a gente faz de mamon, dinheiro, Deus, a gente faz do poder, Deus, a gente faz de alguns sonhos, Deus, e a gente faz do espelho, deuses, porque tem gente que se adora demais. Ele é o próprio Deus. O seu ventre se tornou um Deus, os seus desejos, os seus sonhos, tudo é do jeito dele, tudo é da forma dele, tem que ser daquele jeito. Deus, o relacionamento se transforma em Deus. Os filhos que Deus deu para a gente cuidar se transformam em pequenos deuses, que a gente alimenta e no final a gente quer receber a bênção do Deus Filho que eu entreguei. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós somos uma fábrica de produzir deuses. Não é agora não, é desde lá de trás. Quando Deus ficava um pouquinho em silêncio, o povo fazia o quê? Um bezerro de ouro. Porque nós somos uma fábrica de produzir deuses. Falsos deuses, deuses travestidos. A gente ora as mesmas orações, a gente canta músicas, mas para um Deus que não fala, um Deus que não movimenta, o Deus que não teve sacrifício, porque é o nosso próprio Deus que nós criamos. E há uma dificuldade entre nós de abandonar esses outros deuses, quando nós não nos conectamos com o nosso Pai, porque Deus é Pai, não é no Novo Testamento, é desde lá de trás. O Deus Pai se manifesta na história humana desde lá de trás, a paternidade de Deus é desde lá de trás. E aí o texto continua dizendo que ele falou: livrem-se dos deuses estrangeiros, purifiquem-se. Quantos de nós, adorando outros deuses, não estamos puros diante de Deus? E eu não estou dizendo aqui para você ficar sem pecado. Deus não espera que eu e você, a gente não peque. Isso aí é Bíblia. Ele sabe que nós vamos errar, amém? Você acha que Deus acha que nós não vamos errar mais? Ele sabe que nós vamos errar.
Mas tem alguma coisa que no Evangelho não tem jeito de você escapulir, nem eu, meu irmão. Deus não quer que o meu coração e o seu coração esteja no pecado. Quando nós nos encontramos com o Deus de amor, com o Pai de amor, nós precisamos abandonar aquilo que alimenta qualquer outro Deus, porque não é que Deus tem crise, mas Deus não divide a glória dele com o quê? Com ninguém. Não tem espaço. Não tem mais espaço para o Deus ventre. Não tem mais espaço para os deuses que eu criei com a minha mão, com o meu poder, com a minha força, com o meu dinheiro. Não tem. E Jacó então, ele parte para o caminho, dizendo: troquem de roupas. Sabe por quê? Porque o tempo passa, a vida passa, a correria vem. Nós somos pastoreados por tanta coisa que não é a voz do Pai, direcionados com tantos outros nomes, cheiros, roupas, que a gente não vai buscar em Deus o nosso nome diante dele. E para a gente se achegar em momentos, a gente precisa tirar as roupas, trocar de roupas, para buscar em Deus qual que é o tipo de roupa que ele quer que eu vista. Eu não estou dizendo dessa roupa aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido aí no seu coração? Ele vai então para a conversa com Deus que é Pai, dizendo o seguinte, versículo 9: depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se, de você procederão uma nação, uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou agora a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. Deus se encontra com Jacó, e agora ele transforma mesmo o seu nome, dizendo: ó, o seu nome é Jacó, você é trapaceiro, mas agora eu vou te dar um novo nome, e de você, um povo, você vai ser prolífero demais. E ele começa a entregar algumas coisas. Por que eu estou contando essa história? No último culto do ano, última celebração do ano, para dar esperança para a minha vida e para a sua vida, dizendo: sabe o que, Pedro? Que Deus pode fazer algo através de um trapaceiro. Deus pode me usar, Deus pode te usar. Nós começamos aqui a reflexão na Bíblia, lembrando de uma sequência, dizendo que o Deus de Abraão. Por quê? Por que a gente não transforma? Porque Deus muda o nome de Abrão, vocês lembram disso? Antes era Abrão, se tornou agora o quê? Abraão. Deus muda o nome, nós acabamos de ler que Deus muda o nome de Jacó para agora o quê? Então por que não na história, o canto, o ensino foi o Deus de Abrão, Isaque e Jacó? Ou por que não o Deus de Abraão, Isaque e Israel? Quem sabe? Eu não estou aqui falando nada, o pastorzão, com todo carinho, não estou aqui fazendo teologia com isso, mas quem sabe é para Deus lembrar a minha vida e a sua história, que o Deus que é o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus do trapaceiro, que Deus que é Pai pode usar a vida de um trapaceiro que se encontrou com ele, teve a sua vida transformada para escrever a história que ele está construindo no mundo. Essa palavra é de esperança para mim e para você, sabe por quê? Porque a bênção que você está buscando em Deus não é a sua casa, não é a tranquilidade financeira da sua família, não é a paz que você está... Não é a coisa do jeito certo que você acha. A bênção que você está procurando, que Deus tem que me dar, porque Deus tem que dar, Deus me abençoa, não é a sua história do jeito que você quer. A bênção que eu e você precisamos buscar de Deus, é discernir nele um novo nome, é discernir em Deus Pai. Então me diga qual é o meu nome, me batiza com um novo nome, para que eu possa viver agora, entendendo a minha origem, o meu DNA da paternidade do Senhor, entendendo agora o novo nome que o Senhor me deu, apontando agora um novo propósito de vida. Não mais meu ventre, não mais os deuses falsos, não mais os deuses que eu construo com a minha própria mão, mas agora servindo um Deus que é Pai. Não um Deus que quer ser adorado simplesmente, mas um Pai que quer estar pertinho de mim, de você. A minha pergunta é clara nesse nosso último encontro como igreja, num domingo:
é tentar perguntar para você e para mim uma pergunta pessoal: qual é o seu nome? Quem é você? Porque às vezes aquilo que está carregado lá dentro é porque de fato você ainda não entendeu quem é você. Eu não estou te perguntando o que você faz, eu não estou te perguntando o que você tem, o que você conquistou, a família que você construiu. Não. Quem é você? Eu termino. Poderíamos lembrar de tantas histórias. Poderíamos citar nessa noite aqui Ruth. Você lembra de Ruth? Ruth, Noemi e Boaz. Vocês lembram desse texto, dessa história? Vocês lembram que no dia de circunstância complicada, um tempo que fechou para Noemi, uma mulher de Deus, Noemi, uma mulher que sai de Belém, sai do lugar que significa casa de pão, ele sai desse lugar, vai para um outro lugar, o marido Elimeleque morre, deixa ela com 2 filhos, 2 filhos se casam, ela tem 2 noras, que é Orfa e Ruth, e aí sabe o que acontece? Na vida de uma viúva já é difícil, a esperança são os seus filhos, os 2 filhos morrem, numa terra estrangeira, ela então volta para sua casa, tempo de amargura, tempo de tristeza, as noras num nível absurdo de honra, falam: nós vamos com você, não vamos te deixar não. Ela, pelo amor de Deus, volta para casa dos seus pais, vai casar de novo, vocês estão nova demais, vai casar de novo, vai reconstruir sua vida, eu estou velha, sou viúva, não tem esperança para mim, se eu tivesse um filho essa noite, vocês não dariam conta de esperar para casar. Orfa vai embora, Ruth fica. Ruth fica falando o seguinte: onde você vai eu vou, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo, se te enterrar numa terra, me enterre ali também. Essa conta não fecha. Noemi tinha razão, Ruth não tinha mais esperança com ela. Mas sabe o que acontece? Noemi, uma mulher de Deus, honrada, volta para a sua cidade e as pessoas começam a cochichar: ué, aquilo ali não é Noemi? Filha do fulano, parente do ciclano, é igual aqui em Bituva, né? Igual lá em Timóteo. Ué, aquele ali não é o Bruno, filho lá do seu Verlida? Aí rapaz, mas tá bonito, mas tá grande ele, né? Tá bruto, é ou não é? Rapaz, é médico já, tem barba e tudo, rapaz, eu vi esse menino aqui, é ou não é? A gente bate o olho e fala: rapaz, aí a gente vai ver que nós estamos ficando velhos mesmo, né? E foi assim com Noemi também. Sabe o que aconteceu? Chegou para Noemi e falou o seguinte: ué, mas não é Noemi? Ela falou: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus pesou a mão dele contra mim. Eu não sou mais a agradável, o que significa Noemi, eu sou agora a Mara, de amarga. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que eu e você somos craques em mudar o nosso nome? Você está entendendo que o nosso nome não está atrelado na circunstância que você está vivendo? Você está entendendo que o nome que Deus te deu é para você encarnar Ele no dia bom e no dia mau? Eu quero que você não saia daqui sem esquecer o que Eclesiastes 7,14 vai dizer: quando vier o dia bom, celebra, faz festa, mas quando vier o dia mau, é a Bíblia dizendo isso, Eclesiastes, o sábio dizendo isso, quando vier o dia mau, sabe o que é para eu e você fazermos? Sabe o que é? Para chorar? Não. O que é? É para trancar no quarto? Não. Quando vier o dia bom, celebra, mas quando vier o dia mau, lembre-se, é Deus que fez tanto um quanto o outro, para que o homem não conheça sobre o seu futuro. Sabe qual que é o nosso problema? No dia mau, nós estamos mudando o nome. Na estação difícil da sua casa, você está querendo mudar seu nome. Você está indo para um quarto escuro, você não está conseguindo dormir, e a Bíblia diz que os seus filhos Deus dá enquanto dormem. Olha que louco isso. A Bíblia é clara em dizer que aos filhos Deus dá enquanto dorme, e a gente não está conseguindo dormir de noite, ansioso acerca do amanhã, sendo que Ele mesmo ensinou que o dia mau é para que eu e você não possamos ser conhecedores acerca do nosso futuro. Você está entendendo que o futuro virou um Deus?
A gente mais não dorme, a gente fica preocupado com a conta que tem que pagar, sendo que ele disse que se até os lírios do campo ele dá o que vestir, se até os pássaros ele dá o que beber e comer, quanto mais os seus filhos. Você está entendendo que a sua ansiedade, a sua crise está atrelada lá no início, quando você esqueceu que você é o quê? Filho. No teste de DNA, você esqueceu quem é o seu pai. Porque se você cresce que Deus é pai, você não ficaria uma noite sequer sem dormir, preocupado com o dia de amanhã. Porque para a família do Cristo ele ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é amanhã. Não é guarda para amanhã, porque vai que Deus se esquece de mim. É bilhões de pessoas para alimentar, vai que Deus esquece de Imbituva. Ou nós cremos que Deus é o nosso Pai, ou não faz sentido viver o Evangelho. Ou nós buscamos no nosso Pai o nosso nome, ou nós vamos ter crise para cumprir o propósito. Ou nós vamos continuar insistindo em trocar o nosso nome quando o dia for difícil. Ou na estação difícil da nossa família, a gente vai começar: Deus colocou a mão sobre nós. Me chame de amarga, de Mara. Qual é o seu nome? Quem é você? E eu estou aqui como um mensageiro do Pai, para te lembrar que a bênção que você está procurando não é o seu carro, não é dinheiro. A bênção que você está procurando, ela se resume num Pai que quer dizer o seu nome. Você quer ser abençoado em 2025? Você quer ser abençoado? Vai discernir em Deus o seu nome. Você quer terminar um 2024 abençoado? Quer voltar a dormir à noite? Quer deixar de ser ansiosa e ansioso? Sofrendo por aquilo que nem vai acontecer? Vai discernir em Deus o seu nome. Mas quando você sentar com Ele, você lembra que Ele é o seu Pai. O seu Pai. E o Pai dá aos filhos enquanto dorme. Talvez você não está recebendo, porque você não está o quê? Dormindo. Ansiosa, ansioso. Pré-ocupado, ocupado antes da hora. Pré-ocupado. E o Senhor quer dar a você um novo nome. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria orar com você, mas queria fazer diferente. Eu não sei como é que vocês fazem aqui, mas eu queria fazer diferente. Eu queria que você tivesse o seu tempo com Deus agora. Seu tempo, você e Deus. E eu queria que nessa última oração, talvez da noite, ou da sua noite, eu não sei o que você vai fazer depois daqui, você buscasse em Deus: Deus, eu preciso receber um nome. Talvez é isso que Deus está falando com você. Talvez o que Deus está trabalhando com você aqui é a sua paternidade com Ele. Você teve um pai tão duro, que quando a gente fala que Deus é pai, você assusta, porque você acha que Deus é um Deus duro. Talvez o seu pai nunca te beijou nas suas bochechas e disse: ah, como eu te amo. E aí quando você ouve que Deus é pai, você nunca imagina um Deus que te beija. Talvez foi tão dura a sua relação com seu pai, que você não consegue se libertar para a relação de um pai amoroso, de um pai que sustenta, de um pai que não abandona, de um pai que acolhe a dor, de um pai que acolhe a sua resistência, os seus sofrimentos, as suas diferenças, a sua dor. E nessa noite a gente só veio lembrar isso. Você é um filho que o pai decidiu amar. Ah, mas meu pai, você não imagina, pastor, o que é... Não. É daqui para frente, meu irmão. O Senhor quer te abraçar essa noite como um pai de amor e dizer: meu filho, tem tempo que eu quero te lembrar o seu nome. Talvez você nunca parou para pensar no seu nome em Deus. Essa noite é diferente. Talvez Ele quer te entregar o seu nome. Talvez você nunca parou para pensar o que significa o seu nome. E nessa noite Deus quer restaurar o seu nome, a sua identidade. Nessa noite Deus está te abraçando para falar: acabou esse tempo de você querer cuidar das coisas do seu jeito. Para de adorar outros deuses e começa a dormir como um filho de Deus.
Comece a lembrar que o Filho de Deus, Ele cuida. Se até os lírios do campo Ele dá o que beber, dá o que vestir, se até os pássaros desse todo mundo Ele dá o que comer e beber, quanto mais você, em Cristo, na paternidade de Deus, não falta nada. Na paternidade de um Deus que é Pai, não vai faltar nada. Ele não quer te entregar aquilo que você quer, mas Ele vai te entregar aquilo que você precisa. E talvez o que você está precisando é de dia mau. Talvez o que você está precisando, a bênção que você está querendo, não é do dia bom, é do dia mau. Para que eu e você nos lembremos que nós não podemos conhecer acerca do meu futuro e do seu futuro. Deus não quer que você seja um controlador, uma controladora de futuro, mas Deus quer filhos que se entreguem completamente aos braços de um Pai de amor, que nessa noite Ele te abraça e diz: meu filho e minha filha, quanto tempo eu não estava querendo te dar esse abraço. E Ele vai dizer o seu nome, o primeiro nome, meu irmão, o primeiro nome é meu filho, minha filha, para te lembrar, tem paternidade, tem origem, tem DNA. Quando o Pai nos chama de filho, é o céu gritando, tem DNA, veio de algum lugar, e esse lugar é da natureza de Deus. E ao nos chamar de filho, Ele já está apontando uma direção. E essa noite eu queria orar pelas angústias que você está vivendo aí, as ansiedades, aquilo que você está carregando nessa estação da sua vida, para que esse ano seja um novo tempo. O ano não acabou, não acabou mesmo. Ah, mas só 2 dias? Não, não acabou. Hoje é noite de restauração. Jesus, nessa noite nós queremos orar para dizer para o Senhor: eis-nos aqui, do jeitinho que nós estamos. Está aqui o trapaceiro, Jesus, está aqui o adúltero, está aqui o mentiroso, o orgulhoso, a orgulhosa, a adúltera. Está aqui, Jesus, está aqui, diante do Senhor, com as nossas dores, com as nossas sujeiras. Está aqui, Senhor. Abraça a nossa alma, abraça o nosso coração, nos dê um novo nome, nos dê novas vestes, coloque em nós um anel e limpa os nossos pés. Lava, Senhor, nessa noite os nossos pés e coloque em nós uma nova sandália. Nos receba como um Pai de amor, nos dando um novo nome para seguirmos os dias de 24 e o ano de 2025 debaixo da Tua presença, debaixo da Tua vocação e do Teu propósito. Eis-nos aqui, Pai, como filhos e filhas diante do Senhor, para dizer: nós somos os Teus filhos. Nos abraça, nos dê direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui. Queria terminar a nossa reflexão de fato lembrando de um encontro de um pai e filho. A Bíblia vai dizer que Jesus vai para o seu ministério, 30 anos, ele é batizado por João Batista, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando João Batista chega até Jesus e fala assim: eu não posso te batizar, eu sei quem você é, eu sei quem eu sou, eu não sou digno nem de arrumar a sandália dos seus pés. Jesus falou: é necessário você me batizar. E a Bíblia vai dizer então que João Batista batiza Jesus, e você lembra bem dessa cena, como é que era? Jesus ali na água, sendo batizado. A Bíblia vai dizer que o que se abre? O céu se abre, e ali está a presença da Trindade, o céu se abre. A Bíblia vai dizer que vem uma pomba que representa o Espírito Santo, e a Bíblia vai dizer que do céu desce uma voz que diz para Jesus, para o Deus Filho. O que a voz fala? O que Deus Pai diz? Este é o que? O meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Você lembra disso? Lembra mesmo disso? A Bíblia vai dizer então que Jesus, depois de tudo isso, vai embora, vai para o deserto, sozinho, depois de 40 dias, chega Lúcifer, Satanás, capeta, depende do nome que você quer dar, chega para ele e fala o seguinte:
Alguém lembra dessa conversa? Alguém lembra desse encontro? O diabo olha para ele e fala o seguinte: se o quê? Se és realmente filho de Deus, transforma essa pedra em? Jesus podia transformar a pedra em pão, meus irmãos, mas a gente fica tentado demais a pensar no que Jesus pode fazer, que Jesus tem que fazer. Presta atenção na pergunta. O diabo olha para o Filho de Deus e fala: se és realmente Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele não está preocupado em mostrar o seu poder, porque esse não é um Deus dele. Ele não está preocupado em se alimentar, mesmo 40 dias de jejum, porque o ventre não é o Deus dele. Sabe qual que é a bênção? É quando Jesus olha para ele e diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, nem só daquilo que eu posso fazer com as minhas mãos eu vou viver, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu quero te perguntar, qual era a última palavra que tinha vindo da boca de Deus? Qual era? Qual era a última palavra que tinha vindo da boca de Deus para Jesus? Qual era? Este é o quê? O meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sua bênção não está no problema resolvido. Sua bênção não está naquilo que você vai fazer no final de ano, no início de ano, não. A sua bênção está em crer, e viver, e encarnar que você, meu irmão e minha irmã, nós somos o quê? Filhos amados de Deus. Em nome de Jesus, não perca essa esperança. Não pense outra coisa. Não calcula outra coisa. Não se compare no zoológico que você está enfiado. Mas vai viver o que Deus te chamou para viver, amém? Quero que você saia daqui assim, animado, para esses últimos dias do ano. Ah não, mas já era. Não, sai daqui animado desse domingo, para cumprir e viver o que Deus tem na sua história, através de um novo nome que você vai buscar nele, amém? Deus abençoe, o privilégio de estar aqui com vocês, que essa mensagem faça sentido no seu coração, que isso alimenta a sua alma, mas que isso te tire de uma inércia que talvez você pode estar vivendo. Isso é o que esse texto mexe comigo. Ele me tira do lugar que eu estou parado e me transforma para um outro entendimento, amém? Que Deus continue sendo nosso Pai e que você reconheça que você é um filho e filha de Deus, em nome de Jesus, amém.